Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Este é o canal em Cristo, o quadro Estudo Bíblico. E hoje nós vamos abordar a parábola do grão de mostarda, que tem o texto base em Marcos capítulo 4, versículo 30 e 32. A parábola do grão de mostarda ensina sobre o crescimento do reino de Deus e da fé cristã autêntica. Ao contrário de interpretações modernas que tentam aplicar esse texto ao conceito de pedir com fé para receber bênçãos, Jesus está ensinando sobre um processo progressivo de crescimento espiritual e da expansão do reino de Deus na terra. O foco aqui não é obtenção de coisas, mas a transformação interior do cristão e o avanço da igreja, que começou pequena e se tornará grandiosa no cumprimento do plano divino. Em Marcos, capítulo 4, versículo 30 e 32, diz o seguinte: Que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramas, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vamos pensar aqui no conceito histórico e teológico. O que Jesus realmente quis ensinar? O menor que se torna o maior. No tempo de Jesus, o grão de mostarda era conhecido por ser uma das menores sementes, mas sua planta crescia e se tornava uma grande hortaliça, proporcionando abrigo para as aves. O crescimento do reino de Deus. Jesus estava mostrando que seu reino começou de forma pequena, com ele e um grupo de discípulos, mas se tornaria um refúgio para multidões ao longo da história. O crescimento da fé verdadeira. Assim como o reino cresce, a fé do cristão também precisa crescer e se fortalecer para que possa suportar as dificuldades da caminhada cristã. O sacrifício no crescimento. O processo de crescimento espiritual exige renúncia, amadurecimento e transformação interior, deixando para trás os desejos da carne e seguindo um caminho de obediência a Cristo. Vamos fazer uma análise dessa parábola. 1. O grão de mostarda representa o início do reino de Deus. Jesus e os discípulos formavam um pequeno grupo, mas o reino se expandiria não por força humana, mas pelo agir soberano de Deus. O crescimento do reino não depende de grandeza inicial, mas da fidelidade da semente plantada por Deus no coração dos crentes. 2. O crescimento da planta simboliza a expansão do reino e da fé. O reino de Deus não aparece de forma instantânea. Ele cresce no tempo e no plano de Deus. A fé do cristão também segue esse processo. Começa pequena, mas deve ser fortalecida continuamente através da oração, do estudo da palavra e da prática do evangelho. 3. As aves que fazem ninho nos ramos representam acolhimento e segurança. O reino de Deus acolhe os que buscam refúgio nele. Assim como a árvore cresce e abriga aves, o crescimento espiritual do cristão fortalece sua capacidade de ajudar e influenciar outros para o bem. Reflexões e aplicações práticas. Sua fé precisa crescer e isso envolve renúncia e maturidade. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus pode nos dar algo, mas crescer espiritualmente em Cristo, renunciando à carne e nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. O crescimento exige sacrifício e perseverança. Assim como o grão de mostarda precisa do tempo certo para crescer, nossa fé exige paciência e dedicação. O amadurecimento da fé vem por meio de provações, arrependimento e uma vida submissa a Deus. A fé não cresce isoladamente, mas dentro do reino de Deus.
O cristão não cresce sozinho, ele cresce dentro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, em comunhão com outros crentes. O reino de Deus se expande quando nossa fé individual cresce e impacta aqueles ao nosso redor, corrigindo interpretações equivocadas. Essa parábola não ensina que tudo o que pedirmos será concedido. Tudo o que pedirmos com fé nos será concedido, nos será dado. Basta desejar com muita fé que você vai conseguir. Não, essa parábola ela não fala sobre isso. Muitas interpretações modernas associam esse texto à ideia de que se tivermos fé suficiente, Deus nos dará tudo o que quisermos. Essa é uma interpretação equivocada da parábola. No entanto, o ensino de Jesus aqui não tem nada a ver com fé para conquistar bens, fé para alcançar desejos, mas sim com a soberania de Deus no crescimento do reino e no amadurecimento espiritual do cristão. A fé verdadeira não é sobre conquistas materiais, mas sobre perseverança em Cristo. Ter fé do tamanho de um grão de mostarda não significa fé para conseguir bênçãos, mas sim fé para crescer espiritualmente e cumprir o propósito de Deus aqui na terra. O crescimento da fé exige abrir mão de desejos da carne, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade e obediência a Deus. Vamos fazer a nossa reflexão agora. Eu vou te perguntar, como está a sua fé hoje? Você tem buscado crescer espiritualmente e fortalecer seu relacionamento com Deus? Você compreende que o crescimento exige renúncia e dedicação e não apenas pedir e receber? Seu crescimento tem influenciado e fortalecido outros na caminhada cristã? Eu quero fazer uma reflexão um pouco mais profunda, uma analogia com a ilusão do mar manso, uma fé sem provações. Vivemos em uma era onde a busca pela comodidade, pelo prazer imediato, tem moldado não apenas a cultura secular, mas também a forma como muitos cristãos enxergam a sua fé. Hoje a sociedade ela é imediatista. Hoje nós temos uma necessidade de receber respostas rápidas, de que nossos desejos sejam atendidos de forma imediata e da nossa maneira. Isso tem impactado na forma como as igrejas têm se comportado, como quem semeia a mensagem de Deus tem comportado. A mensagem do Evangelho, que deveria incluir sacrifício, arrependimento e transformação, ela está sendo substituída por um discurso que exalta apenas bênçãos, recompensas e alegrias, enquanto evita falar sobre o pecado, a necessidade de renúncia e o papel do sofrimento no amadurecimento espiritual. Esse é um reflexo da nossa sociedade. Evitamos contrastes, evitamos falar do pecado. Tentamos passar uma ideia de alegria, de bênçãos, de fé que traz bênçãos, que traz recompensas. Basta desejar, basta querer, basta ter fé, basta acreditar em Deus. Todos os seus desejos serão realizados. E não é assim que funciona. Existe uma busca por fé sem sacrifícios. Muitos querem navegar em um mar manso, sem tempestades, sem desafios, sem necessidade de crescimento real. Querem a Deus como um provedor de bênçãos, mas não como um Senhor que exige transformação de vida. O sofrimento e as provações, que são instrumentos bíblicos de amadurecimento espiritual, são rejeitados como se fossem obstáculos à felicidade e não parte essencial da caminhada cristã. Em João 16, versículo 33, diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição não é um acidente, mas uma certeza para aqueles que seguem a Cristo. Fugir do sofrimento a todo custo é ignorar um dos meios pelos quais Deus nos molda e fortalece nossa fé. E esse comportamento, como a sociedade se porta hoje, impacta de forma muito forte na pregação da verdadeira palavra.
Essa mentalidade moderna de evitar dificuldades tem levado muitas igrejas e pregadores a suavizarem a mensagem do Evangelho. Falar de pecado se tornou algo desconfortável. O chamado ao arrependimento e a renúncia pessoal é deixado de lado para uma mensagem que seja mais agradável e motivadora. Muitos temem o impacto da palavra de Deus na sociedade, temem espantar o membro da igreja. É como se fosse um cliente. Temem espantar o cliente. Ele vai sair da minha igreja, que é uma igreja a qual ela é mais rígida, para uma igreja que é mais light, que é mais festiva, que é mais alegre, que tem menos reflexão. A Bíblia, ela não apresenta um caminho de facilidade, e sim um caminho de cruz. Em Mateus 16, versículo 24, fala assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é muito forte. A busca por facilidades na vida, seja na sociedade, seja para atender os nossos desejos, de uma certa forma, relega o significado do sacrifício de Cristo na cruz em segundo plano. Então, quando você se torna um crente e você segue a palavra de Deus, você precisa carregar a sua cruz. E aqui a gente pode entender que negar a si mesmo é negar essa visão que nós temos com o mundo. Se pensarmos na psicanálise, na divisão freudiana do id, do ego e do superego, nós temos uma sociedade que ela se deixa levar pelo id. O id tem comandado a sociedade, que é a busca pelo prazer, é a busca pela facilidade, o prazer imediato, estar sempre bem. E essa tendência tem ido para as igrejas. O que vemos hoje é o desejo de viver um cristianismo adolescente, onde se busca um relacionamento com Deus sem responsabilidade, sem maturidade, sem compromisso real com o discipulado. Mas a fé não é um estado de eterna juventude inconsequente. Ela exige crescimento, firmeza e disposição para carregar a cruz. A fé não é um veículo para receber bênçãos e bênçãos e bênçãos. O verdadeiro caminho do cristão é a maturidade e a renúncia. A fé cristã genuína não é construída apenas em tempos fáceis. A Bíblia nos ensina que Deus nos disciplina para que cresçamos. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Sem disciplina, sem provações e sem desafios, nossa fé se torna superficial e frágil. Assim, a igreja se torna superficial e também frágil. Se evitamos o amadurecimento espiritual, caímos no risco de sermos criança na fé para sempre, buscando apenas os benefícios do Evangelho, mas rejeitando o compromisso que ele exige. Assim também tem sido nossa igreja. Uma igreja infantil, uma igreja que está sendo moldada para atender os desejos de seus membros. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Precisamos de uma fé forte, não apenas de uma fé confortável. O Evangelho nos chama a crescer, a amadurecer, a aceitar tanto as bênçãos quanto os desafios. Principalmente, muito mais desafios do que bênçãos. Precisamos resgatar o ensino bíblico completo, que fala sobre graça, mas também sobre responsabilidade, que anuncia o amor de Deus, mas também a necessidade de arrependimento, que encoraja a confiar em Deus, mas também a carregar a cruz. E aqui nós temos graça, responsabilidade, amor de Deus, arrependimento, confiança e carregar a cruz. Não adianta nada você ser acolhedor se quem acolhemos não tem arrependimento, não busca arrependimento. Se a nossa palavra, se a palavra que levamos, que semeamos, não traz arrependimento, nada muda. Nós estamos criando uma igreja igual ao mundo. Uma igreja que pertence ao mundo. E não é isso que está na Bíblia. Se queremos uma fé autêntica, precisamos abandonar o desejo por um evangelho fácil, sem dor, sem compromisso, e abraçar o verdadeiro discipulado, onde crescemos através das provações e somos fortalecidos pela palavra viva de Deus. Quero agradecer a todos que estiveram até aqui comigo. Peço que se inscrevam no canal,
Ajude a compartilhar essa mensagem, deixe o like, principalmente o comentário, comente aqui o que você acha e aguardo vocês até o próximo estudo bíblico na próxima segunda-feira. Muito obrigado.